A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Será possível nós treinarmos, aprendermos habilidades, estratégias para lidarmos de uma forma mais construtiva e mais saudável com os nossos sentimentos e com os sentimentos das pessoas? Vamos conversar um pouco sobre isso. Querido amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes. Temos conversado bastante sobre o tema dos sentimentos. Como lidar, como compreender, como agir, porque este é um tema que faz parte da nossa vida. Aliás, da vida de todos nós que estamos neste planeta. Inclusive, também falamos que uma pessoa que está envolvida com a religião, com alguma prática espiritual, tentando percorrer um caminho de desenvolvimento espiritual, tem que lidar com os sentimentos. Não há como separar vida espiritual e sentimentos, emoções, até porque esses dois grandes temas estão intrinsecamente, intimamente relacionados. Já falamos sobre isso em um programa específico, quando citamos alguns mestres da espiritualidade que sabiam lidar com a sua vida emocional, com os seus sentimentos, integrando-os ao caminho de desenvolvimento da espiritualidade. Hoje nós vamos dar sequência ao tema anterior, que é convivendo com os sentimentos. Temos utilizado uma obra do psicólogo Robert Leahy, que se chama Não Acredite em Tudo o que Você Sente. Uma obra bem interessante que vale a pena nós consultarmos. Estamos no capítulo 4. E aqui ele vai falar de 6 estratégias inteligentes para lidarmos com os nossos sentimentos. Mas cabe uma pequena introdução. Nós vamos abrir o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 11, quando o amigo espiritual, Lázaro, no ano de 1862, nos oferece um texto belíssimo que se chama A Lei de Amor. Ele nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O amigo espiritual traça uma trajetória de desenvolvimento desse sentimento mais delicado do ser humano que se chama amor. Ele diz que é o ponto mais delicado do sentimento. Então, traçando em linhas gerais essa trajetória, ele nos fala que lá no início, na sua origem, o homem era dominado por instintos, mais tarde desenvolveu sensações e depois ainda sentimentos. Quando ele então nos fala, o ponto delicado do sentimento é o amor, no sentido mais amplo da palavra. E no outro parágrafo ele vai dizer assim: o espírito precisa ser cultivado como um campo, porque toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Eu vou extrair desse texto a seguinte reflexão. Quando ele fala da lei do amor, não só do desenvolvimento do ser humano, mas a trajetória do espírito imortal, ele nos coloca diante de um ponto que eu penso ser essencial: trabalhar os sentimentos. Toda a trajetória de evolução do espírito envolve adquirir conhecimentos, sem dúvida, e também, eu diria, sobretudo, desenvolver o sentimento. Aquilo que Allan Kardec chama, em algumas passagens, de elevação do sentimento. Aqui o amigo espiritual usa uma linguagem que faz muito sentido. O espírito precisa ser
cultivado como um campo. Ele nos comunica a ideia de que é preciso um trabalho, trabalhar a terra dos sentimentos, da mesma forma que cultivamos um campo, um jardim, por exemplo, há que ser cultivado, tratado, cuidado. O espírito, com todas as suas potencialidades, precisa ser cultivado. E é exatamente com base nessa ideia e considerando essa evolução do próprio ser humano, dos instintos, sensações, sentimentos e amor, é que nós podemos concluir que trabalhar os sentimentos é algo da ordem do necessário. Nós precisamos sair dos nossos automatismos e olharmos para os sentimentos. Como eu estou lidando com as minhas emoções básicas, o medo, a raiva, a vergonha, como eu lido com esses sentimentos no contexto dos grandes desafios e nas pequenas situações da nossa vida, como um campo. Nós precisamos cultivar os sentimentos. Agora, cultivar os sentimentos, numa sociedade como a nossa, que tem suas características, como, por exemplo, uma sociedade de consumo, uma sociedade competitiva, focada no desempenho, no sucesso. Às vezes isso fica num segundo plano, como se o mais importante fosse buscar a felicidade. Claro que tem o seu valor, a sua importância, quem é que não quer ser feliz? Só que quando colocamos a felicidade como meta, nós estamos criando alguns problemas, alguns desafios, porque normalmente entende-se, isso nós já falamos em vários programas, citando Viktor Frankl, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros textos, felicidade não é meta, é consequência. Consequência natural de algumas atitudes, de algumas decisões, de algumas construções no processo da vida. Uma delas é cultivar o espírito nas suas potencialidades de sentimento. Muitos pensadores dos nossos dias nos têm chamado a atenção para uma espécie de positividade tóxica. Quer dizer o que é isto? É negar o desconforto, negar a dor, negar o sofrimento e entender que o mais importante é viver a alegria, o contentamento. É como se não existisse na vida um espaço para a insegurança, para o medo, para a tristeza. Isso é acidente de percurso. Tem que passar logo para eu voltar ao meu equilíbrio, que é ser feliz, estar contente, motivado, sempre positivo. É evidente que é muito bom sentir-se contente, mas a nossa vida tem espaço também para a dor e para todos os sentimentos que fazem parte da nossa vida. Portanto, esses estudos que aqui estamos compartilhando, como diz o seu próprio autor, não é para tornar a pessoa mais feliz, se isso ocorrer, muito bom, mas é para nos tornarmos mais realistas com relação aos nossos sentimentos, até porque, como já comentamos em outro programa, citando uma outra passagem da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a vida é difícil, bem o sei. Tem as suas alfinetadas que terminam por ferir, e uma das estratégias que lá está sugerida é a prática da gratidão. Bom, hoje nós vamos, com base no nosso autor, estudar 6 estratégias inteligentes, como ele fala, que podem nos ajudar a viver uma vida mais realista. Não é a vida idealizada, sem dor, sem tristeza e só alegria. É uma vida realista, com tristeza, com alegria, com tudo junto. A primeira estratégia se chama realismo emocional, que ele compara com o chamado perfeccionismo emocional. A palavra, por si só, é compreensível. O que é o perfeccionismo emocional? É aquela ideia que muitos de nós temos, ou aquela expectativa que cultivamos de que a vida
fosse tranquila, livre de problemas, todo mundo feliz, celebrando, porque afinal tudo se resolveu. Não, essa vida não existe. É uma visão bastante idealizada. Se ficarmos presos a esse perfeccionismo emocional, vendo, por exemplo, todo mundo muito feliz nas redes sociais, ou quase todo mundo assim, você em algum momento vai parar e se perguntar: o que há de errado comigo? Eu não me sinto assim e eu não sou assim. Eu não estou com um sorriso feliz o tempo todo. O que há de errado comigo? Porque por trás disso existe aquela ideia, falsa, aliás, de que as emoções devem ser boas, felizes, descomplicadas. E aí eu me sinto incapaz de tolerar tristeza, frustração, solidão, ciúme, inveja e assim por diante. O que propõe o realismo emocional? Como está lá no Evangelho, a vida é difícil, bem eu sei, mas podemos mudar o nosso olhar e olharmos para as bênçãos, olharmos para aspectos positivos, mas não podemos deixar de lado esse realismo emocional, que abre espaço para todas as emoções. E isso vai nos ajudar a aceitá-las, normalizá-las. E eu vou aos poucos criando tolerância para os sentimentos difíceis que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Esse dado de realidade, eu penso ser, de fato, alguma coisa muito importante e está muito, muito longe de pessimismo, de não acreditar nas potencialidades do ser humano, perder a esperança. Não é nada sobre isso. É só corrigirmos essa crença, porque se eu não estou bem, é porque eu tenho um problema. Afinal de contas, era para eu estar feliz. É o realismo emocional. Ninguém tem sentimentos felizes e perfeitos o tempo todo. Há um espaço para dúvidas, incertezas, medos, tristezas e uma gama ampla de sentimentos. Segunda estratégia: decepções inevitáveis. Nenhuma religião, nenhuma terapia, nenhuma medicação, nenhum livro de autoajuda vai nos livrar de experimentarmos alguma decepção com alguém na vida. Isso faz parte. É bom? Não é bom, mas faz parte. Isso decorre do realismo emocional. Às vezes nós vamos ficar decepcionados. Da mesma forma que em algum momento da vida alguém se decepciona conosco. Essa é uma expectativa realista. Não é buscar isso, é saber lidar com isto, porque faz parte da vida. Como ele diz, as coisas nem sempre saem conforme planejado, porque temos que aprender a nos recuperarmos da frustração e da decepção. Isso significa que temos que aprender a seguir em frente, mesmo quando caímos, mesmo que os amigos nem sempre nos entendam, mesmo quando o nosso trabalho não é completamente gratificante. Não significa que nossos relacionamentos sejam desastrosos. Significa apenas que, juntamente com o que é bom, haverá algo que não é tão bom. Que nossos entes queridos e nós mesmos seremos completamente humanos e cometeremos erros. Significa que precisamos encontrar o equilíbrio que importa. Isso para mim faz muito sentido, amigo ouvinte. É o equilíbrio que importa. Jung costumava dizer que aquilo que se espera do ser humano não é perfeição, é buscarmos algum grau de integração, aquilo que o autor aqui está chamando de o equilíbrio que importa. Como é que nós respondemos às decepções? É uma pergunta importante. Não é como eu faço para nunca me decepcionar, porque talvez isto não seja possível. Será que tomamos, no nível pessoal, isso foi comigo, isso foi planejado e só podia ser comigo? Será que pensamos assim? Ou entendemos que isso, apesar de ser algo desagradável, faz parte do conjunto das ações humanas, porque somos todos imperfeitos, falíveis, confusos,
inseguros? Será que vem à nossa mente, como ele lembra aqui, eu não consigo acreditar que eles fizeram isso comigo? Essa é uma pergunta legítima. Agora, ela é prática? Ela vai nos ajudar a lidar com essas decepções? É um dado. Já ocorreu. Como eu vou lidar com isso? Todos nós somos imperfeitos, como ele diz. E se você incluísse isso em sua expectativa sobre aquilo que é normal? Assim como o tempo pode estar bonito, chuvoso, inclemente ou imprevisível, nossas vidas também podem ser assim. Isso faz parte do pacote, diz ele. Eu penso que aí é de fato uma visão realista. E eu insisto, não passa pessimismo, ceticismo, não acredito no ser humano, na bondade, na alegria. Não é sobre isso, querido amigo que nos ouve. Ele conclui esse item dizendo assim: se pudermos realisticamente esperar algumas decepções na vida, não teremos que desistir e ficar sem esperança quando elas ocorrerem. Se eu me apegar à ideia de que isso não poderia ter acontecido comigo, afinal não mereço, alguma coisa deu errado, eu vou sofrer muito mais. Então, contar com a possibilidade de viver uma decepção talvez nos dê forças para lidarmos com tudo isso, porque faz parte. No Evangelho há uma passagem que fala do escândalo. Escândalo é uma palavra que vem do grego, que significa literalmente pedra de tropeço. Não é bom sermos pedras de tropeço na vida de ninguém, mas isso pode ocorrer, tanto quanto o oposto. Em algum momento eu posso lidar com escândalos, com pedras de tropeço no meu caminho, que são decepções. E eu vou aprender a lidar de uma forma positiva, construtiva com isso, confiante. Terceira estratégia, desconforto construtivo. Quando você fala com alguém que está estudando balé e lhe pergunta como foram os seus exercícios, o que essa pessoa vai responder? Doeu bastante. Se você pergunta a alguém que está praticando exercícios numa academia e você pergunta como foram os seus exercícios, bem desafiadores, senti dor em algum momento. O nosso autor chama isso de desconforto construtivo. É aquele desconforto certo, que faz parte, que está previsto. É o desconforto que reflete o sentimento de se esforçar ao máximo, fazendo a coisa certa, o exercício necessário, e algo que podemos sentir. O desconforto que tem um propósito, ele chama isso de desconforto construtivo. Mais uma vez, vamos explicar, querido amigo que nos ouve, não é ter que sofrer para obter alguma coisa, evoluir, amadurecer, se bem que o sofrimento faz parte. O Viktor Frankl nos fala de duas atitudes do ser humano, os masoquistas e os escapistas. O escapista, de escapar mesmo, é aquele que deseja fugir, escapar de um sofrimento inevitável. O masoquista procura dar um sentido para um sofrimento que não tem sentido. É um processo neurótico. Com base nessa ideia, nós podemos compreender o que o autor aqui está propondo, o desconforto construtivo. A vida não é só prazer. A vida envolve, muitas vezes, algum grau de desconforto. Existe o desconforto que resulta de alguma ação desequilibrada, equivocada, não necessária da nossa parte. Aí estamos falando de um outro tema. Se uma pessoa, numa festa, comeu além da conta e sente algum grau de mal-estar ou desconforto, aí não é um desconforto construtivo. Ele resultou de um excesso, digamos assim. Nesse caso aqui, é olhar para o desconforto que está dentro de um processo de construção de uma vida baseada em valores, sentidos, propósitos. Não é buscar o sofrimento e buscar o desconforto.
é compreender e aceitar que ele faz parte, que ele vai acontecer. E nós podemos adquirir alguma habilidade para lidar com isso. Eu acho esse conceito bem importante. Tocar um instrumento musical, aprender isso, não é tão simples. Tem pessoas com um talento excepcional, mas não é a regra. Isso envolve algum grau de dificuldade, envolve sentimentos e pode envolver também, normalmente envolve, algum desconforto. É nesse sentido. Nem sempre as coisas serão nos nossos termos, como ele diz aqui no texto. Portanto, algum grau de desconforto vai ocorrer em nossas vidas. Quarta estratégia: fazer o que não quer. Isso vai um pouco na contramão do que habitualmente nós pensamos. Geralmente temos aquela ideia assim: a minha vida será ótima, será gratificante, será extremamente significativa se eu conseguir fazer apenas aquilo que eu quero ou quiser. Será que é isso mesmo, amigo ouvinte? Para eu me sentir bem, feliz, realizado, eu só vou fazer aquilo que eu quero. Bom, parece-nos que este não é um dado de realidade. Muitas vezes fazemos o que queremos, mas muitas vezes não podemos deixar de fazer aquilo que não gostaríamos de fazer. A pergunta parece então ser qual? Não é o que eu quero fazer, o que eu estou disposto a fazer? Essa é uma pergunta real, como ele diz. E se nós considerarmos o conceito de evolução, progresso, transformação, crescimento, amadurecimento, qualquer um deles, seja na condição humana, seja na compreensão da evolução do espírito, numa trajetória mais longa, todas essas dinâmicas envolvem, em algum momento, fazer aquilo que, lá no fundo, eu não queria fazer. Mas progresso, crescimento, evolução significa, palavras do nosso autor, fazer o que você não quer para que possa obter o que deseja. É um dado de realidade, é também algo ligado ao realismo emocional, tem a ver também com desconforto construtivo, se pensarmos bem, porque vida real, em algum momento, quer dizer isso, fazer aquilo que não se deseja, aquilo que não se quer. Esse é um dado da vida comum, da vida real. Quantos sentimentos, portanto, mais difíceis estão ligados porque não aceitamos essa ideia. Eu só faço o que eu quero. Ou uma derivação disso, eu só faço o que me dá prazer. Em algum momento, isso é possível, mas isso ser possível o tempo todo não é, porque não vai ocorrer em todos os momentos da nossa vida. Então, compreender isso também nos ajuda a lidar com uma gama de sentimentos. Quinta estratégia, essa é que mais me chama a atenção, amigo ouvinte, é a imperfeição bem-sucedida. Esse conceito coloca em xeque a ideia muito comum entre nós de que eu tenho que fazer tudo perfeito, como se eu pudesse funcionar de uma forma perfeita. É o chamado perfeccionismo. Eu não aceito nada menos do que a perfeição. Quanto à cobrança, quanta autodesvalorização, autodesqualificação nós praticamos, porque pensamos assim em muitas situações da nossa vida. Tudo tem que ser perfeito. Se nós acreditamos que a perfeição pertence a Deus, como diz o Livro dos Espíritos, a inteligência suprema do universo, a perfeição pertence à divindade e não aos seres humanos. Mas como é que nós cobramos de nós mesmos tanta perfeição, tanto rigor conosco? Talvez a única coisa possível ao ser humano é o que o nosso autor chama de imperfeição bem-sucedida. E não é pouco alcançarmos uma imperfeição bem-sucedida, porque ela é assertiva, ela é humana,
ela é uma conquista, é uma vitória, porque eu nunca vou ter um dia perfeito, mas posso ter um dia imperfeito, bem-sucedido. Nós nunca faremos um programa perfeito. Podemos juntos trabalhar por um programa imperfeito, bem-sucedido. Eu nunca vou viver um relacionamento, uma amizade, nunca vou realizar uma coisa perfeita, mas realizar ou viver algo imperfeito, bem-sucedido, não é pouca coisa. É o máximo que nós podemos alcançar e merecemos comemorar a imperfeição bem-sucedida. A última estratégia se chama satisfação flexível. Às vezes temos muitas expectativas em relação à vida, trabalho, relacionamentos e bem-estar, tratando essas coisas com muita exigência. Isso vai gerar frustração e insatisfação. Quando adotamos uma perspectiva mais flexível e menos exigente, fica mais fácil lidarmos com alguns desafios da vida e, portanto, com alguns sentimentos que são gerados nessas situações. Aprendermos a valorizar mais as pequenas bênçãos, as pequenas coisas positivas que, dependendo do nosso olhar, podem se tornar grandiosas e valiosas experiências de vida. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos agradecendo sua presença e desejando muita paz para você. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.